E abra por gentileza em João capítulo 7, verso 37. João capítulo 7, verso 37. É a palavra que nós vamos compartilhar nas nossas células essa semana. João capítulo 7, verso 37. Vamos ler do 37 ao 39. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, grava isso. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e declarou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Feche teus olhos, Espírito Santo, fale conosco, abra nossa mente, abra nosso coração, nos mova até o centro da vontade do Pai nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar, dê pelo menos 2 glória a Deus para Jesus. Mas me dê a sua atenção de presente nessa hora. Eu vou ser rápido e objetivo com você, porque amanhã, segunda-feira, tem algo grande de Deus te esperando. Você crê nisso? Não, vou falar de novo. Amanhã é segunda, mas não vai ser segunda de problema, não vai ser segunda de dificuldade, vai ser uma segunda-feira de Deus na tua vida. Tem algo dele esperando por você. A gente não pode estar na segunda, nós estamos no domingo, mas Deus, Ele é onipresente, Ele é o dono do tempo, Ele é atemporal. Ele já está preparando a nossa segunda-feira, Ele está preparando a nossa semana. Mas o texto que nós lemos narra uma história de quando Jesus ele chega em uma festa. Jesus gostava de festa, irmão. Jesus estava em festa. Ele estava na festa de casamento, na bodas de Caná. E lá ele fez o primeiro milagre, ele estava na festa. Agora a Bíblia vem dizer que Jesus ele chega na festa. E Jesus ele está naquele ambiente. E qual era a festa? Ali a Bíblia está mencionando a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era uma festa, uma das principais festas, e até hoje é, do judaísmo. Jesus ele chega lá, e aonde eles celebravam a provisão dos 40 anos que eles passaram pelo deserto. Então entenda só uma coisa, existia uma festa, Jesus estava na festa, e nessa festa eles comemoravam a provisão de Deus por 40 anos no deserto. Tem gente aqui, Wellington, que vai começar a celebrar quando sair do deserto. Ei, não, eu vou melhorar. Tem gente que vai celebrar hoje porque a saída do deserto está perto. Ei, a Bíblia está dizendo 40 anos no deserto caminhando, mas 40 anos sendo cuidado por Deus. 40 anos Deus provendo sobre o povo. Aí eles falam, não tem jeito, a gente precisa se reunir para celebrar aquilo que nós vivemos. E quem passa pelo deserto não é outro senão agente de milagre. Jesus estava naquele lugar junto com aquele povo para celebrar o que eles viveram nos 40 anos. Pastor, mas foi 40 anos de deserto, foi 40 anos de prova, foi, mas nada faltou para aquele povo. A roupa crescia com o corpo, a sandália crescia com os pés, e todo dia tinha maná fresco descendo, e a ordem era, não guarde, coma tudo hoje, porque amanhã tem mais. Olha para 2 pessoas que estão do teu lado e diga assim, amanhã tem mais. Não, ele não entendeu. Minha mãe falava bem assim comigo, come devagar, menino, parece que o mundo vai acabar. Você também já ouviu isso, né? Olha para ele de novo e fala assim, amanhã tem mais. Tem mais o que, pastor? Cuidado de Deus, provisão de Deus, resposta de Deus. Tem mais adoração de baixo para cima e o céu vai respondendo. O texto começa narrando essa história. E Jesus chega. E quando que Jesus chega? Eu falei assim enquanto estava lendo, preste atenção nisso. Jesus ele chega na festa, mas o texto fala quando da festa que ele chega. Ele não chegou no primeiro dia. Ele chegou no último dia. Mas estava ali na Bíblia, o melhor da festa. Parece contraditório, o melhor está no final. Põe para mim por gentileza, eu não estou ficando doido, vê se é isso mesmo.
que a gente leu? Hã? A gente se entende. Jesus chega, mas ele não chega no início. Jesus chega, mas ele não chega no meio. Jesus chega, mas ele chega no melhor da festa. Quem disse que ele está demorando? Ah lá. E no último dia, o grande dia da festa. Então entende ali que a festa tinha mais de um dia. Estava rolando, já tinha mais de um dia. Aí Jesus no último dia, ele está lá, Lucas. E ele fica de pé. E ele começa a clamar dizendo: se alguém tem sede, vem cá e beba. A Bíblia diz que o melhor da festa foi no último dia, o grande dia. O que Deus está separando para mim e para você, irmão, é algo tão grande. Tem gente que já está fazendo festa, sambando na nossa cara, dizendo: eu estou vivendo e você não está. Olha o que eu estou vivendo e que você não está. Olha, eu não estou no prédio da igreja, eu não vou na igreja, eu estou vivendo muito melhor do que você. Mas o grande dia da festa vai chegar. Deixa celebrar no começo, deixa celebrar no início, mas quando chegar o grande dia, meu irmão, se prepara que vai haver cumprimento de promessa, vai haver cumprimento da palavra de Deus para mim e para você. A gente gosta de chegar na festa no começo, né, o George? No começo, para comer o melhor pedaço de torta, melhor pedaço de bolo. Mas quem diz que com Jesus o melhor é o começo? A Bíblia fala, eu digo aqui direto: o melhor não é o princípio das coisas, mas é o final delas. Não importa como você está começando 2026, o que importa é como você vai terminar. Se tu tiver relacionamento com Deus e se tu crer na palavra de Deus, tu vai viver coisas extraordinárias. O povo celebra 40 anos. Mas o povo não celebrou 40 anos de luta. O povo não dava ênfase na festa do tabernáculo, celebrando 40 anos de deserto. A tônica da festa não era deserto. A tônica da festa não era dificuldade. A tônica da festa e o título da festa era provisão no deserto. Porque tem gente que passa dificuldade e gosta de dar ênfase ao problema. Esses dias a internet é terrível, né? Uma pessoa que comemorou o aniversário e o bolo era cheio de boleto, assim, ó, boleto comestível. Eu perderia a fome na hora. Não comi aquele bolão. Se eu estivesse na festa, eu ia embora. Ei, o povo não celebra a luta, o povo não celebra a dificuldade, mas a festa do tabernáculo era para celebrar a provisão por 40 anos. E aonde está o teu foco? O que você está enxergando? O que você está vendo? Quem vê problema, vive no problema. Quem fica só vendo dificuldade, só vai viver na dificuldade. Mas eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo. E Jesus nos ensina grandes coisas. Jesus chega na beira de um sepulcro, e quando ele pede para retirar a pedra onde Lázaro estava, antes de ele, se eu for memória, João 11:47, quando ele vai liberar a palavra, Lázaro veio para fora. Antes ele faz uma coisa. O problema estava embaixo, mas ele olha para cima e diz: Pai, graças te dou por sempre haveres me ouvido. O problema estava diante dele, não era um problema pequeno, era alguém que ele amava que havia morrido. Mas ele fala: antes de eu olhar para o problema, primeiro eu olho para Deus. Antes de eu dar ênfase ao problema, primeiro eu olho para Deus. Eu não estou falando para você fazer de conta que problema não existe, pelo amor de Deus, entenda. Mas eu estou falando, começa a celebrar as pequenas vitórias. Começa a olhar as vitórias no meio das adversidades. Foi isso que o povo estava fazendo. O povo estava celebrando. Foi difícil, mas nós não paramos. Foi difícil, mas nós caminhamos e Deus estava conosco. De dia ele era coluna de nuvem, de noite ele era coluna de fogo. De dia tinha nuvem, de noite tinha fogo. Ele não nos desamparou. Oh, meu Deus. Só que agora entenda, o que fez esse povo continuar caminhando?
O que fez este povo continuar andando por 40 anos? Primeiro, não era para durar 40. Durou 40 porque eles ficaram reclamando. Deus libera uma palavra. Deus libera uma promessa. Deus começa a cumprir, tira o povo da escravidão, eles começam a passar. E aí lá no deserto, caminhando para a terra, que Deus havia dito que seria deles, eles começam a murmurar. E Deus disse, vocês estão murmurando? Vai andar mais um pouquinho. Ah, é? Então o que está reclamando? Vai andar mais um pouquinho. Está lá na Bíblia, está lá. Ei, entenda só uma coisa. A murmuração atrasa o cumprimento de promessa de Deus à tua vida. A murmuração atrasa o cumprimento da promessa de Deus à nossa vida. O que fez esses homens e mulheres? Quem era recém-nascido chegou na terra com 40 anos. Quem tinha 40 chegou com 80. Quem tinha 80 chegou com 120. E alguns nem chegaram porque morreram no meio do caminho. Mas colocaram o pé no cumprimento. Não entraram, mas os seus descendentes pisaram. O próprio Moisés não entrou, mas Josué entrou. Entenda isso. Se tu ficar parado, a tua casa vai deixar de entrar onde Deus falou que ela pisaria. Mas como fazer para não desistir? Como fazer para não parar? Como fazer para não retroceder? Em meio a tanta dificuldade, em meio à nossa jornada nesta terra, o que fazer para não parar? Ei, são tantas coisas que a gente está vivendo. São tantas adversidades, a gente está passando por tantas batalhas, lutas, porém nada disso ficou escondido. A Bíblia mostra que viveríamos isso. São questões humanas. Ser humano é você passar por tudo isso. Por mais que a gente tenha um carinho especial pelos animais, mas eles não vão passar por algumas coisas que a gente vai passar. Mas Jesus disse, vai ter aflição, vai ter problema, vai ter uma enfermidadezinha que vai aparecer no meio do caminho, vai ter um probleminha que vai aparecer, vai ter algumas lutas que você vai ter que guerrear, vai ter que lutar, você não vai desistir. Mas existem momentos que parece que vem uma sobrecarga na nossa vida. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo. Existe um momento que vem uma sobrecarga que eu falo, meu Deus do céu, está pesado. E nessa hora, o que fazer? Eu gosto de falar de coisas materiais, assim, que a gente vive, irmão. Amanhã é segunda-feira, vai todo mundo trabalhar. Quem não vai, vai botar uma roupinha, vai passar um alfazema, aquele perfume azulzinho, Cláudia. Alma de flores. Lembra da alma de flores? Desde ontem, hoje de manhã, só estou falando coisa antiga. Alma de flores. Usava muito alma de flores. Você vai passar alma de flores, você vai passar Jequiti. Melhorou, né? Já disse Silvio Santos, não existe quem fez, existe quem não usa produto da Jequiti. Você lembra o que aconteceu comigo, né? Lá na Bahia, né? Ei, mas o que fazer? Como a gente vai encarar isso amanhã? Pergunta para essa pessoa do seu lado assim, o que a gente vai fazer para não parar de caminhar? A Bíblia fala muito sobre crer. A Bíblia fala muito sobre acreditar. Para quê? Crer para viver milagre. Pois Jesus disse para Marta e Maria, se você crer, verás a glória de Deus. A Bíblia fala para crer, se crer vai ver milagre. Se crer vai ver o sobrenatural acontecendo. Ele disse isso pois os olhos estavam vendo Lázaro no sepulcro. Mas se acreditasse, o poder de Deus que operava nele, agora ele 100% Deus na terra, ele poderia falar com o Pai, e o Pai fazer com que Lázaro saísse daquele túmulo, e foi isso que aconteceu.
Mas antes ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse: se creres, verá a glória do homem. Ele não disse: se creres, verá a glória da mulher. Mas ele disse: se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Quando os dias estão difíceis, quando os dias estão apertados, complicados, quando nos faltam até forças, quando nos faltam talvez até palavras para expressar aquilo que nós estamos vivendo na nossa caminhada, na nossa jornada, ainda existe uma saída. Eu venho aqui falar para quem estava desacreditado. Eu venho aqui liberar uma palavra para quem não estava confiante mais. Ainda existe uma saída. E qual é a saída, pastor? Você precisa crer para continuar. Você precisa crer para não parar. Você precisa crer para avançar. Mas crer como, pastor? Crer em quem? Olha a situação que eu estou passando. Calma. Crer que existe alguém que pode mudar a história da sua vida. Crer que existe alguém que quando ele libera uma palavra não tem homem que impeça o cumprimento dela. Crer que quando um médico fala não tem jeito, mas se ele quiser liberar a palavra, levanta do leito e vai para casa. Creio o que, pastor? Que existe um Deus que formou o céu e a terra e tudo que há nela, e tem o poder da vida na palma das mãos. Qual é a saída? Crer para continuar. Tem que crer para continuar. A gente não pode parar, a gente tem que crer para continuar. Que existe um Deus que pode mudar a história da nossa família. Que existe um Deus que pode mudar a história da realização dos nossos sonhos. Existe um Deus que pode mudar a realidade de sonho frustrado e começar a colocar sonhos realizados na minha vida e na tua vida. Profetiza para 2 pessoas aí agora, fala, vê se você vai viver sonhos realizados nessa vida. Profetiza para o outro, fala assim, você vai viver sonhos realizados nessa vida. Tem alguém que pega essa palavra aí, pelo amor de Deus? Crê em que, pastor? Que existe um Deus que tem o controle da tua vida na palma da mão dele. Crê em que, pastor? Crê no Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte e hoje está sentado à destra do Pai. Você pode dar uma oferta de palmas ao Senhor Jesus? Crê para continuar, meu irmão. Oh, meu Deus. Tem que crer. Tem uma gíria da época de Rose, que era bem assim, aí, pode crer? Lembra dessa? Pode crer? Quando você fala uma coisa, a pessoa vai assim, pode crer? Olha para quem está do seu lado e fala assim, pode crer? Não é assim não. Olha bem assim, pode crer? Agora eu te pergunto, pode crer num Deus que tudo pode? Pode crer num Deus que se quiser no estalar de dedo muda a nossa história hoje aqui? Pode crer num Jesus que está lá em cima esperando o Pai falar, filho, desce e busca a minha igreja? Ei, você pode crer que tem um lugar separado para mim e para você? Tudo isso aqui vai passar, as dores irão acabar, as aflições irão acabar. Você pode crer que tem um lugar para esperando e te esperando. Crer muitas das vezes é superar algumas coisas. Crer muitas das vezes é superar medo, é superar incerteza, é superar dúvida. O interessante é que quando nós cremos, não significa que a gente sempre vai acertar. Crer não significa que a gente vai acertar tudo. Mas crer significa, eu vou continuar. Quando? Até acertar. Talvez eu estou falando com alguém que parou de crer, de acreditar em Deus e acreditar até no teu sonho porque tentou e deu errado. Tentou, a porta parecia que ia abrir, mas ela não abriu, ela fechou, trancou, ainda botou o pega ladrão para ninguém abrir. Aí você deixou de acreditar. Talvez você ouviu algo da parte de Deus e disse agora vai, e até agora não aconteceu. Acreditar, crer, é superar, passar por cima da incredulidade. É passar por cima do medo, da dúvida, da incerteza, mas crendo que uma hora
vai dar certo. Desiste não. Deus me trouxe essa palavra para dizer para você: não desiste não. Se eu pudesse, se eu ficar sentado aqui o tempo todo só olhando para você assim e falar assim, ó, desiste não. Eu faço até a carinha de desiste não. Continua acreditando. Vale a pena crer. Mas a gente precisa tomar um cuidado. Não é crer naquilo que Deus pode nos dar. Não é crer naquilo que o céu pode nos entregar. Mas é crer em quem Ele é. Não é acreditar em coisas. Não é crer em bênção. Mas é crer nele. Em quem Ele é, Wellington. Em quem Ele é. Ele é o Deus vivo. Ele é Emanuel. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a vida, Ele é o Salvador, Ele é a estrela de Davi, Ele é a pedra angular, Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele também é o leão da tribo de Judá. E é crer nele, é colocar a tua fé e acreditar nesse Deus poderoso. Então olhe agora para outra pessoa. Quando eu não era pastor, eu odiava esse negócio. Agora é o que eu mais faço. Olha para outra pessoa e fala assim: dá para crer nele? Não, você não falou não. Não vem me enganar não. Você não falou não. Olha o tamanho da orelha. Eu consigo ouvir de longe. Olha, não ri. Olha para quem está assim: dá para acreditar nele? Irmão, se não der para acreditar num Deus vivo, se não dá para acreditar no Emanuel, quem é Emanuel? Deus conosco, está aqui agora, dentro de mim, dentro de você. Se não dá para acreditar aquele que é o princípio, mas aquele também que é o meio, mas aquele também que é o fim. Se não dá para acreditar no Salvador da nossa vida, se não dá para acreditar na estrela de Davi, se não dá para acreditar, irmão, no enviado de Deus, eu vou acreditar em quem? Talvez o problema é justamente isso. Você está acreditando em pessoas. Está dando. O que é acreditar? Dar crédito. Talvez você está dando crédito para quem não deveria. E aí você só está se frustrando, se decepcionando, se ferindo, se machucando. E ainda põe a culpa em Deus. Agora, dá crédito para Deus. Acredita nele. Crer nele é saber que ele é o centro de tudo. Tudo veio dele. Olha que poderoso isso. Tudo veio de Deus, irmão. Porque dele, por ele, para ele. O Gênesis lá fala que ele criou tudo. Tudo veio dele. Ele é o centro de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Não tem jeito. Existem fases da nossa vida que nós só vamos alcançar quando nós começarmos a crer em Deus. E essa palavra de hoje parece meio estranha para nós. A gente está aqui com pessoas que aparentemente acreditam em Deus, por isso nós estamos aqui. Mas quando Jesus chega lá na festa, não era uma festa pagã que estava acontecendo. Era uma festa que eles estavam celebrando a provisão de Deus. E lá ele disse ainda: se crê. Porque não adianta estar perto de Jesus se não acreditar. Tinha multidão que caminhava do lado de Jesus, mas não acreditava que ele podia curar. Não acreditava que ele podia salvar. Uns iam só de curiosidade. Estar perto de Jesus não resolve a nossa vida. Pastor, que isso? Não resolve não. Estar perto de Jesus não muda a minha vida e não muda a sua vida. O que muda de fato é crer. Eu estou do lado dele, mas eu estou crendo nele. Eu posso estar do lado do pastor Juninho e não acreditar nele, acreditar na pastora Edith. O que adianta estar do lado? Tem muita gente andando do lado de Jesus, mas não acreditou nada em Jesus ainda. A fé
festa, estava cheio de crente. Ele chega e fala assim: quem crê, vem cá, beba dessa água, e vai fluir rio de vida dentro de vocês. Ele não disse isso para quem era ímpio, ele não disse isso para quem não conhecia ele disse para quem estava do lado dele. Ele está dizendo isso para nós hoje. Talvez você está caminhando, você está vindo para cá, mas ele não acredita em Deus. Abra teu coração para Ele hoje. Existe fase da nossa vida, de fato, que a gente só vai acessar quando a gente entregar e confiar tudo nas mãos dele. É como se fosse aquele jogo de videogame, a próxima fase. O que tem que fazer? Acreditar em Deus. A próxima fase, como é que eu vou acessar? Acreditando em Deus, crendo em Deus. Põe para mim, por gentileza, Grazi, Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. Eu vou te dar um motivo para você acreditar e começar a crer. Esse texto você sabe. Marcos capítulo 9, 23 e 24. Você não pode parar, você não pode desistir. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que é incredulidade? Falta de crença. Jesus disse: se crê, tudo é possível ao que crê. O pai do menino, que precisava de um toque de Jesus, disse: eu estou crendo, mas me ajuda. Eu não quero me tornar mais incrédulo, eu quero acreditar no teu poder. O texto diz: tudo, fala assim comigo, tudo. Quem crê não recebe pela metade. Quem crê vive a totalidade de Deus sobre a sua vida. Talvez você está vivendo, está achando que você está abafando, é só a metade. A gente às vezes acha que está arrasando. Às vezes a gente está por cima, sabe? Oh, agora estou na melhor fase da minha vida. Talvez é só a metade. O tudo de Deus vai vir quando eu começar a crer. Crer. Uma palavra tão pequena, mas tem um poder muito forte, ué. Uma palavra minúscula, mas tem um poder para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Talvez o que você está vivendo é apenas o começo. E como que eu vou viver o restante, pastor? Tudo é possível ao que crê. Tudo. Quando você crê, o tudo de Deus é liberado para a tua vida. Quando você crê, o tudo do céu chega na tua casa. Corre lá para mim agora, João capítulo 6, verso 36. Olha que interessante isso. Tudo é possível ao que crê. Nada pela metade, é completo. Nada faltando, é completo. Agora João 6,36. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Olha isso aqui. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus está dizendo: vocês já me viram, vocês andam comigo, vocês estão indo em lugares do meu lado, mas vocês ainda não estão crendo. Vocês cultuam, vocês cantam, adoram, mas vocês ainda não estão crendo. Jesus não falou para estranho, ele disse: olha, vocês estão me vendo, vocês já me viram, mas vocês não estão crendo. Vocês precisam entender e saber quem está aqui do lado de vocês agora por um tempo. Daqui a pouco eu vou para o Pai. Ei, Ele está dizendo: você precisa crer. Porque quando você crer, você vai encontrar algumas coisas nele. A Bíblia fala que nós vamos encontrar nele. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Mas se crer também, vai beber da água. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o que você precisa. Eu supro as suas necessidades. Eu cuido de você nos detalhes. Eu sou o pão. Você vai comer do pão, você vai beber da água. Você vai comer do pão e vai beber da água. Você vai comer do pão e vai beber da água. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando Jesus fala isso? Eu vou suprir as suas necessidades
Quando você começar a acreditar em mim. Pão e água fala de coisas básicas. E ele fala, você vai ter o básico comigo até. E se tu crer, o tudo também virá sobre a tua vida. Ah, meu irmão, ei, não escolhemos os nossos pais. Eu não pude escolher quem seria meu pai e a minha mãe. Você conseguiu? A gente não consegue. Uma criança quando nasce, ela não escolheu de onde ela viria, de qual família ela viria. Mas eu te digo uma coisa, Deus te colocou na melhor família, que é a sua. Para mim a melhor família é a minha. Para você a melhor família é de quem? É qual? É isso aí mesmo. A gente não consegue escolher quem vai ser o nosso pai antes da gente nascer, né? A gente não consegue escolher qual família. O neném, o recém-nascido, ele acorda, ele nasce, eu acho que ele olha e fala, meu Deus, esse aqui é meu pai, né? Esse aqui é minha mãe? Nossa, tá bom, não consegue. Mas a Bíblia diz que se você crer, se você acreditar, você vai estar escolhendo um pai. E a partir daí, você será chamado de filho. No nascimento natural, a gente não consegue escolher quem serão os nossos pais. Mas a Bíblia diz, se você crer, você será chamado de filho de Deus. E é aquele pai que não abandona. É aquele pai que não esquece. É aquele pai que perdoa. Mas é aquele pai também que corrige. Mas é aquele pai que tem um amor incondicional. É aquele pai que tem o teu nome gravado na palma da mão. Tanto que a Bíblia diz, pode a mãe esquecer de um filho que ainda amamenta, mas Deus não esquece de mim, não esquece de você. E tem mais. Se você crer, além de ser ele como pai, ser chamado de filho, você muda o destino da sua vida. Você muda o destino final da sua vida. Se você acredita em mentiras, se eu acredito em mentiras e acredito em verdades, talvez inventadas sobre alguém ou sobre algo, eu estou traçando um destino final para a minha vida. Mas se eu acredito na verdade, se eu acredito em Deus, eu estou definindo o meu futuro. Como assim, pastor? Quando você acredita e você crê que através dele tudo pode ser diferente, um portal se abre diante de você. Eu vou melhorar, este portal já se abriu há mais de 2000 anos. O que separava não separa mais. Existia um véu e esse véu foi rasgado de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos crer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Jesus da nossa vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Algo se abre diante de nós e nós podemos mudar a nossa história. João 3,16 e eu termino. Crer para continuar. Esse aqui você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Não, vamos lá, que nele... Ponto. Espera aí. Ele pega o único e entrega. Para todo mundo? Aí que é o negócio. Eu estou falando que tem gente que andando com Jesus e não está crendo em coisa nenhuma. Ele entrega o único. Mas não é para todo mundo. É para quem? O todo aqui não é totalidade no geral. É para todo aquele que nele está dizendo assim, todo mundo que crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. Deus entrega o seu melhor. Ele faz a oferta dele de sacrifício, entrega o seu filho. Mas ele disse, mas esse peso, essa entrega só vai ter efeito na vida de quem acreditar. E se acreditar, ali está a recompensa. Não vai perecer. Não vai perecer. E o melhor, vai ter vida
eterna. Vai lá agora no verso 36, por gentileza. Aí ele começa falando, e vai falando, agora no 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu falo que ele é bom, mas também. Verso 16. Quem crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. No 36. Quem crê vai ser ali, ó. Tem vida eterna. Mas se não crê, não adianta chorar. A ira de Deus sobre ele permanece. Então vamos lá, vai cair na prova da PM essa interpretação aqui. A ira de Deus está vindo por quê então? Por que ele se ira? Interpretação de texto. Vamos lá, o tio Dudu. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Porém, a ira de Deus sobre ele permanece. Por que ele vai atrair a ira de Deus? Tirou 10. Tu está entendendo que tem que crer? Talvez o que você está passando é justamente porque você não acredita em Deus. Ainda tem aquelas dúvidas, será que Deus criou isso tudo mesmo? Eu acho que foi a explosão do Big Bang, eu acho que eu vim do macaco, eu acho que eu vim... Lê a Bíblia. Ele formou o homem. Ele colocou cada órgão no seu devido lugar. Ele fez um negócio chamado coração bater aí dentro de você e dentro de mim. E ele fez com que o nosso corpo começasse a bombear e receber oxigênio e haver troca, né? Ó, lembra na escola? Inspira, expira e por aí vai. Como isso é o nosso organismo criado por Deus. Como você explica o processo de cicatrização de uma ferida na sua pele? É Deus. Como você, irmão, é algo fantástico. Como que você consegue entender? A gente consegue entender. Como que tem um monte de veia aqui, tudo ligada no lugarzinho certo. Ah, se fosse eu ia pegar a veia do coração, Ricardinho, ligar lá no tornozelo. Eu ia pegar a aorta e ia ligar na costela. Ia fazer tudo errado. Quem ensinou ele a fazer isso? Ninguém. Por que ninguém ensinou? Porque ele é o princípio de tudo. Porque dele veio tudo, veio todas as coisas, inclusive eu e você. A sua jornada não pode parar aqui. Você precisa crer para continuar. Você pode ficar de pé no seu lugar dando um glória a Deus para Jesus. Tudo é possível ao que crê. Termina agora, Marcos 16:16. Eu não posso deixar de falar desse. Marcos 16:16. Olha o poder de crer. Quem crê e for batizado, quem não crê, simples assim. Ali não está, quem crer e for perfeito. Senão eu acho que eu seria o único que não estaria aqui, porque eu sou imperfeito. Mas ali está dizendo, quer ser salvo? Não é por ser dizimista fiel e ofertante fiel. Não é por pregar, não é por cantar. Não é por servir no prédio da igreja. Isso não leva ninguém à salvação. É necessário e importantíssimo. Mas salvo é se você crê nele.